Hoje eu quero te fazer um convite. Pare agora um pouco e imagine uma laranja. Conseguiu fazer isso? Se sim, você acabou de visualizar apenas mentalmente a imagem dessa fruta. Esse exemplo demonstra como, através da nossa mente, e não apenas através dos nossos olhos, nós conseguimos visualizar algumas coisas, porque pensar também nos ajuda a enxergar. Para saber mais, é só continuar nessa aula que faz parte do mais completo e preciso cronograma de estudos de Filosofia e Sociologia para o Enem 2024. É um conteúdo totalmente gratuito, porque é um presente de universitários para futuros colegas. Mas você pode nos ajudar nos acompanhando nas redes sociais, curtindo, comentando e principalmente compartilhando a proposta com pessoas que você conhece e que também vão fazer o Enem. Nessas primeiras aulas do nosso cronograma de estudos, nós estamos falando sobre os filósofos pré-socráticos. E você já deve ter anotado aí no seu caderno que falar sobre eles é falar sobre a fisiologia, o estudo da natureza. Hoje nós conversaremos sobre Heráclito e Parmênides, dois filósofos desse período que foram muito importantes porque eles inauguraram a metafísica vendo mais do que a aparência. Você já deve ter ouvido falar em alguma das aulas do seu ensino médio da famosa frase de Heráclito, a de que um homem não pode passar duas vezes pelo mesmo rio, porque o rio não é mais o mesmo. Essa frase ilustra muito bem o pensamento de Heráclito e a grande contribuição que ele dá para a história do pensamento filosófico, que é a noção de movimento. Como você sabe, os gregos entendiam que a realidade era o cosmo, era alguma coisa ordenada. E para Heráclito, o que dá harmonia ao cosmo, o que traz essa ordem, é justamente o movimento que promove o equilíbrio entre os opostos. Devido a essa grande noção de movimento que ele tem, o seu pensamento ele fica categorizado depois como mobilismo, o que representa essa ideia de movimento constante. Outra grande contribuição dele é a noção de pólemos, de conflito. Para ele, as coisas estão em constante conflito, o que pode ser bem representado pela ideia, por exemplo, de dia e noite, ou até mesmo de vida e morte. Mas é justamente o movimento, o constante movimento, que promove a harmonia ou o equilíbrio entre esses opostos e no meio desse conflito. Você lembra da busca pela arqué, pelo elemento primordial? Para Heráclito, esse elemento, o que representa essa constante mudança, esse constante movimento, era justamente o fogo. Depois de Heráclito, mais ou menos ali no mesmo período, entre os filósofos pré-socráticos, nós temos até Empédocles, que junta todos os que vieram antes e diz que o elemento primordial, na verdade, são os elementos, terra, ar, água e fogo. Mas, de toda forma, não existe aquela concordância, não existe aquele consenso, como a gente já viu, que é comum da filosofia. Então, nem todo mundo vai concordar com Heráclito que a realidade é feita desse movimento constante. Por isso que nasce o monismo. Monismo foi como ficou categorizado o pensamento de Parmênides, que é o último filósofo pré-socrático que nós vamos estudar no nosso cronograma. É muito comum que a gente, sempre que precise de algum conselho, de alguma orientação, a gente busque pessoas que já viveram aquilo ou que tenham conhecimento verdadeiro sobre aquilo, pessoas que tenham autoridade para falar sobre o assunto, para nos aconselhar. Assim nós nos sentimos mais seguros. Por exemplo, agora você está passando por esse período de escolher que profissão seguir, que curso vai fazer na faculdade. É muito esperado e é normal que você busque essa orientação de alguém que já viveu isso, ou que pelo menos já atua naquela profissão, para que você tenha assim uma orientação melhor, uma base mais confiável para você tomar a sua decisão. Por isso que as universidades fazem as feiras de profissões todo ano, por exemplo. Não sei se você sabe, mas na UFRN tem a feira de profissões, onde você pode conhecer vários cursos, o que significa de fato cada um deles. E aí você vai ter uma base, um conselho, uma orientação melhor para tomar a sua decisão. Portanto, até hoje, a gente estabelece essa diferença entre o que é mera opinião e o que é conhecimento verdadeiro. E a gente despreza a mera opinião em detrimento do conhecimento verdadeiro, que para nós é mais desejável. Essa diferenciação, acredite se quiser, começou com Parmênides, num poema que ele fez intitulado Da Natureza, quando ele estabeleceu que a realidade era composta pelo aparente, aquilo que nós vemos no nosso dia a dia constantemente, mas principalmente pelo inaparente, o que é verdadeiro realmente e que nós devemos nos esforçar para alcançar. Inclusive, o nome desse canal, o nome dos nossos cursos, Aletheia, essa palavra
ela aparece no poema de Parmênides, quando ele vai falar sobre o desvelamento do inaparente por detrás do aparente. Para ele se opõe a Heráclito por isso. O mundo, a realidade, não pode estar em constante mudança. Por isso que o seu pensamento ficou conhecido como monismo. Por quê? Porque toda mudança pressupõe um estágio de não ser. É preciso que você não seja algo e então você se torna outra coisa. E para ele a realidade não pode não existir. O ser, o que existe, né? O ser, entendendo o ser como tudo que existe, a realidade como um todo, não pode não ser. E por isso ela não pode mudar, porque ela não pode ter esse estágio de não existência. Pode parecer bastante confuso, mas assim, anota isso que eu estou falando, leia várias vezes, e aí você vai conseguir entender mais ou menos por que ele acredita que a mudança não pode existir. Mas pense, e vou repetir aqui, que toda mudança pressupõe isso. Toda mudança pressupõe que você não seja algo e então você se torne algo. E a realidade, ela não pode não existir. Ela tem que existir sempre e permanentemente. E por isso ela não pode mudar. Então é por isso que ele se contrapõe a Heráclito e que para ele a realidade é algo eterno, algo que não muda, e seu pensamento fica categorizado como monismo por conta disso. Chegamos então ao final da nossa última aula sobre os filósofos pré-socráticos. É muito importante para o Enem que dessa aula você retire a lição de saber diferenciar o pensamento de Heráclito do pensamento de Parmênides, que representam respectivamente o mobilismo e o monismo. Para Heráclito, a realidade é composta pelo logos, mas cabe nela uma mudança constante, que promove inclusive o equilíbrio entre os opostos, o constante conflito que existe na realidade. Já para Parmênides, a realidade é una e não muda. Toda mudança que a gente vê acontecendo é, na verdade, mera aparência. Mas se nós buscarmos conhecê-la pela via do conhecimento verdadeiro e não apenas pela via da doxa, da mera opinião, nós vamos chegar à conclusão que a realidade, o ser, é una, ela simplesmente existe e não tem nela nenhuma mudança. Não perca a aula de revisão, resolva os exercícios desse módulo, principalmente esses exercícios sobre os filósofos pré-socráticos, que como nós já vimos, caem muitas vezes no Enem, para que você consiga fazer uma boa prova e garantir uma boa nota em ciências humanas. Até lá!